Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional do dia? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Obrigada, Senhor, porque tu nos tens sustentado. Obrigada, Senhor, porque tu tens sido o nosso provedor, o nosso Deus de justiça, ó Senhor. Envia, ó Pai Celestial, os teus anjos a acamparem dentro e ao redor do nosso lar. Sê conosco durante todo o dia, ministra em nós, dê-nos sabedoria, discernimento, entendimento, nos capacita com compreensão, sob medida, com profundidade, altura, comprimento, largura e que venhamos, Senhor, receber de Ti os ensinamentos da palavra do Senhor, da verdade do Senhor sobre nossas vidas e nas tábuas dos nossos corações, guardá-las, Senhor. Oh Jesus amado, eu quero te agradecer porque tu tens nos guardado com riquezas de detalhes. Oh Senhor, toma o lugar de primazia neste devocional, que o teu Espírito nos encontre com o coração incontrito para contigo e a mente voltada para ti. Que o teu Espírito encontre em nós livre acesso e que venhamos ser sensíveis aos teus sussurros e impulsos. Abre os olhos dos nossos corações para que sejamos mais gratos a ti. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos o teu mover, o teu agir. Ó Senhor, arranca os tetos de nossas mentes e nos dê clareza e nos dê inteligência, porque precisamos, Senhor. Nos capacita com inteligência. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos lá? Nosso devocional de Sejamos Agradecidos. Hoje é o nosso 4º dia, agradecendo a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, mesmo na aflição, mesmo tendo perdido seus bens e seus filhos, Jó se manteve fiel e agradecido a Deus. Sua fé estava acima das circunstâncias. Ele parecia saber que tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Eu me lembro que na semana passada comentei com vocês, eu fiz um devocional, que no dia do devocional eu recebi a palavra que eu sempre falo para vocês, que é Romanos, capítulo 8, versículo 28. Pois é, foi este o devocional que eu fiz. Eu fiz na semana de ação de graças e achei muito interessante, aprendi muito e o Espírito Santo me trouxe à memória, já que eu tanto falo, para vocês, ele falou para mim. Vamos para Jó capítulo 1, do versículo 13 em diante, que diz: E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, gente, eu falei Jó, eu não falei Jacó não, Porque às vezes o cérebro dá uma bugadinha, mas amém. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram. E aos moços feriram ao fio de espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus
os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Este é o início do nosso devocional. Agora vamos dar continuidade, em nome de Jesus. O custo do seguir. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Devocional do dia 4 de dezembro. Palavra-chave: renúncia. Frase do dia: seguir a Jesus exige abrir mão de si mesmo. Versículo base em Mateus capítulo 16, versículo 24. Contexto da passagem. Este versículo, lá em Mateus, segue um momento crucial. Jesus tinha acabado de perguntar aos seus discípulos quem eles achavam que ele era, e Pedro, inspirado por Deus, declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente após essa grande revelação, Jesus começou a explicar que ele precisava ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar. Pedro, movido por uma intenção humana e protetora, tentou dissuadi-lo, dizendo: isso nunca te acontecerá. A resposta de Jesus a Pedro foi dura: para trás de mim, Satanás. Isso mostra que a mentalidade de Pedro estava focada no conforto e na autopreservação, não no plano sacrificial de Deus. É nesse contexto que Jesus vira para a multidão e os discípulos e estabelece as condições claras para quem realmente deseja segui-lo. Introdução. Muitas pessoas gostam de seguir Jesus pelos milagres, curas e bênçãos que ele oferece. No entanto, Jesus nunca escondeu que o caminho do discipulado é estreito e exige um compromisso total. O versículo de hoje é um convite radical, não a uma vida fácil, mas a uma vida de propósito e entrega. Ele nos desafia a uma escolha: nossos próprios interesses ou a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. Isso não significa ter uma autoestima baixa. Não é isso. Não é deixar de se cuidar, mas sim abdicar do controle da sua própria vida e dos seus desejos egoístas. É a rendição da sua vontade
a vontade de Deus. Eu vou simplificar e explicar isso aqui com sonhos. Eu tenho sonhos, anseios, desejos, mas comecei a notar que esses sonhos estavam querendo, assim, tomar muito espaço na minha vida. Então comecei a orar. Comecei a falar: Senhor, esse sonho veio de Ti? Esse desejo que está em mim veio de Ti? Porque se não veio de Ti, Senhor, arranca. Substitui por algo que venha de Ti. Então, Jesus, eu comecei a orar, comecei a falar com Deus. Comecei a indagar: isso está certo? Isso isso é normal? E comecei a falar com Deus. E graças a Deus que o sonho vai de acordo com a vontade de Deus. Amém. Mas eu comecei a pedir a Deus para mudar-me. Comecei a falar: Senhor, eu quero me render à sua vontade e deixar não é deixar de sonhar. Eu quero sonhar, mas eu quero esperar o teu tempo. Quando for o seu tempo, eu sei que tu vai realizar esse sonho, porque é para a glória de Deus. Se é para a glória de Deus, eu só quero descansar, Senhor. Eu não quero ficar ansiosa, eu não quero ficar nervosa, eu não quero ficar angustiada, pensativa neste sonho que ainda não se realizou. Eu quero apenas confiar plenamente e descansar em Ti, compreendendo que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável, e o Seu tempo também é. Então eu comecei a falar com Deus, porque comecei a notar umas coisas estranhas, sabe? E tem sonhos, eu já tive sonhos que não eram da vontade de Deus. E precisei abrir mão do eu, mas eu tive que orar. Eu tive que falar: Senhor, arranca isso de mim. Arranca porque não provém de Ti, então arranca isso de mim. Eu preciso que o Senhor me redirecione, preciso da sua ajuda, porque sozinha eu não consigo. Uma das coisas que Deus mais ama em ouvir de nós é quando nós verdadeiramente reconhecemos: Senhor, eu não consigo sentir, porque isso é uma verdade. É a mais pura verdade. Nós não damos conta sem Ele. Nós não conseguimos fazer sem Ele. Então, que venhamos diminuir para que Ele cresça e largar os nossos desejos egoístas e nos render à vontade dEle. Porque significa dizer não ao nosso eu, quando ele entra em conflito com o que a palavra de Deus diz. É escolher a santidade em vez do prazer momentâneo, a obediência em vez da comodidade, a aplicação na minha e na sua vida. O que em sua vida pode ainda tentar te controlar? O que você ainda tenta controlar em sua vida? Por que você não abre mão? Não deixa na mão de Deus e descansa. O que você precisa abrir mão hoje para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida? Pare para pensar. Peça ao Espírito Santo que te revele. Ele vai te revelar. Ele mostra. Tome a sua cruz. Naquela época, a cruz era um instrumento de tortura e morte
o destino final de criminosos. Tomar a cruz não é apenas suportar as dificuldades normais da vida, doenças, problemas financeiros e relacionamentos e tudo mais. É estar disposto a morrer para o mundo e carregar o fardo do discipulado diariamente, enfrentando rejeição, perseguição e até mesmo a morte, se necessário, por amor a Cristo. É viver como alguém que já morreu para o pecado. Aplicação para a minha e para a sua vida. Você está disposto a enfrentar oposição ou sacrifício por causa da sua fé? Qual é a sua cruz diária que você precisa aceitar para seguir a Jesus? E siga-me. Esta é a parte ativa e contínua do chamado. Não basta apenas negar a si mesmo e tomar a cruz. É preciso acompanhar Jesus, imitando seu exemplo de vida, amor e obediência ao Pai. Seguir a Jesus implica em andar nos seus passos, aprender com Ele e viver conforme os seus ensinamentos. Como temos aprendido em Provérbios todos os dias, né? A recompensa por perder a vida por causa dele é a verdadeira vida, a vida eterna. A aplicação para a minha e para a sua vida. Você está ativamente buscando conhecer mais a Jesus através da sua palavra, a Bíblia? Nós estamos. E da oração? Você tem orado? Ou você só ora na hora dos devocionais? Não pode. Tem que orar mais. Separe um momento do seu dia para agradecer a Deus. Depois do devocional, ore. Após o devocional, nós sempre fazemos uma oração. Mas você pode tirar um momento, uns 5 minutinhos, para fazer a sua oração. Deus quer ouvir as suas palavras. Ele compreende e entende e recebe as orações que nós fazemos juntos, que é uma oração falada, mas Ele também quer ouvir o que se encontra dentro do seu secreto, embora Ele já saiba. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Então, ore. Chama Ele para conversar. Ele vai, pode ter certeza. Aplicação para a minha e para a sua vida, tá? Você está ativamente buscando conhecer mais a Jesus através da sua palavra, a Bíblia, e da oração? Sua vida reflete os passos de Cristo? Conclusão do devocional. Seguir a Jesus tem um preço, mas a recompensa é incomparavelmente maior. A verdadeira vida e a esperança eterna. O chamado em Mateus capítulo 16, versículo 24, é um convite à entrega total, onde a perda do nosso eu resulta no ganho de Cristo. Que possamos todos os dias escolher a renúncia e a obediência, assumindo nossa identidade como discípulos fiéis. Que venhamos todos os dias pedir a Deus para que nos ensine a diminuir, para que Ele cresça. Amém? Tem um louvor que diz assim: que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, mas de ti
mais de ti e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Então, que ele apareça e nós venhamos diminuir. Vamos orar? Em nome de Jesus, repita comigo essa oração. Põe a mão em seu coração. Pai amado, agradecemos pela Tua palavra que nos desafia e nos guia. Reconhecemos que muitas vezes buscamos o conforto em vez do Teu propósito. Perdoa-nos pela nossa resistência em negar a nós mesmos e em tomar a nossa cruz. Ajuda-nos com a força do Teu Espírito Santo a submeter nossa vontade à Tua. Capacita-nos a Te seguir diariamente com coragem, ousadia e determinação, sabendo que em Ti encontramos a verdadeira vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco durante todo o dia, em nome de Jesus. Amém. Até mais tarde, se Deus quiser.